nós que viemos aqui neste lugar para ouvir de Deus. Creio que a sua foi baseada em outra coisa assim, na verdade. E assim, irmãos, durante a semana eu pedi a Deus a palavra e nada. E aí hoje eu orando, hoje de manhã, eu falei, Senhor, eu não quero mais uma palavra que venha falar com os irmãos, mas eu quero uma palavra que venha falar comigo primeiramente. Eu quero algo que venha falar ao meu coração, aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou devendo contigo, algo que eu esteja indo em falta, o que eu preciso melhorar, ou algo que eu preciso ouvir, mas que eu preciso ouvir a tua voz. E aí, imediatamente o Senhor, Ele ministrou a palavra no meu coração. E eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1 ao 3. Samuel 11, 3. Segundo Samuel 11, 1 ao 3. Amém? Amém. Na época da primavera, no tempo que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram que o nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, que o serve a Deus. Amém? Amém. Para entender o que essa passagem, o que o Senhor quer falar conosco, precisamos entender uma coisa. Quando Davi ele envia a Joabe e ao seu exército para a guerra, existia uma cultura que naquela época todos os reis eles iam para as batalhas. E nas batalhas eles viravam generais, eles comandavam o exército deles. Anteriormente a esta guerra, um ano atrás, no caso da passagem, um ano antes, o Davi ele tinha guerreado com os amonitas. E ele tinha destruído boa parte dos amonitas e ele tinha conseguido destruir os sírios. E um ano depois dessa guerra, que era o momento de Davi sair, ele não saiu. Davi, antes dessas guerras que ele estava tendo contra os amonitas, ele teve outras guerras contra os filisteus, contra outros povos que Deus deu a vitória a ele. E ele conseguiu vencer essas guerras confiando em Deus, colocando tudo diante do Senhor. Deus ainda havia feito uma promessa para ele, Davi já confirmado o rei de Israel. Deus chegou para ele e falou: Davi, o teu filho construirá um templo, construirá minha casa. O teu filho fará um templo onde eu colocarei o meu nome. E Davi confiou nessa promessa. Logo depois, houve essa guerra contra os amonitas. E um ano depois, houve novamente essa guerra contra o restante do povo amonita. Só que aí, Davi, ele não foi para essa guerra. Uma coisa que Davi deveria ter feito, e ele acabou não fazendo. Uma coisa que ele, não sei o que se passava na cabeça dele, mas acredito que depois de tantas guerras, tantas batalhas, Davi acabou confiando em seu exército. Davi acabou confiando no seu general, no seu comandante, no comandante do exército, que era Joabe. Então Davi, ele começou a não confiar mais em Deus que dava a vitória. Começou a confiar não mais em Deus que entregava os inimigos, mas confiou no homem, confiou em Joabe. Mas apesar de ele ter confiado em Joabe, Deus entregou a vitória, porque Deus era com Israel por causa de Davi. Mas observando os fatos, tentando entender o contexto do que o Senhor quer falar conosco nesta noite.
Jerusalém, quando a Bíblia fala que Davi ficou em Jerusalém, em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus disse: ficai em Jerusalém e recebais poder do alto, porque o Espírito Santo vai descer sobre vós. E aí os discípulos naquela época ficaram em Jerusalém. Trazendo para o contexto de Davi. Davi ficou em Jerusalém. Jerusalém, era uma cidade santa, era uma cidade separada, como capital de Israel. Era colocamos dizer assim, a capital mundial da vida espiritual, da capital mundial da adoração. Israel era. Jerusalém era. Então assim, você poderia, eu quero receber um milagre, quero começar a servir esse Deus. As pessoas iam para Jerusalém para isso. Porque em Jerusalém ficava a Arca da Aliança, que o próprio Davi levou para eles, para a cidade. Só que Davi, no momento que ele deveria ter saído para a batalha, ele não saiu. Davi ficou em Jerusalém. É bom ficar em Jerusalém. É bom buscar poder. É bom se revestir da graça de Deus. É bom estar aqui orando. É bom estar aqui se consagrando. Mas no momento de guerra, nós temos que batalhar. No momento de guerra, nós temos que ir à luta. Não podemos deixar que os outros façam aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Almas estão aí perecendo no mundo. E nós estamos aqui dentro da igreja. Reunião passada de Deus, a irmã Neriana já chamou a gente já para fazer evangelismo, naquela reunião que a gente estava conversando. Isso já é um começo para nós. Mas o que eu quero dizer aqui também é ganhar almas, não só em grupo, mas irmos individualmente no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no nosso convívio familiar, em qualquer lugar onde nós estivermos. Precisamos ir para a batalha. Não adianta nós orarmos, não adianta nós buscarmos, se nós não formos para a batalha. Vai ser uma unção desperdiçada. Vai ser uma unção jogada fora. Vai ser um poder desperdiçado. É como se a gente pegasse o vaso, enchesse de óleo e jogasse o óleo fora. Mas é necessário ficarmos em Jerusalém, mas no momento de batalha, irmos para a guerra, irmos batalhar. Aleluia. Naquela época, os soldados desertores eram humilhados. Os soldados desertores eram desprezados. Aqueles que não iam para a guerra eram considerados covardes e acomodados. E Davi se acomodou. Davi achava que já tinha tudo. Davi achava que tinha todo o poderio, que poderia fazer o que quiser. Poderia atribuir aquilo que era dele aos outros. E não é assim que o servo de Deus tem que fazer. A Bíblia diz que devemos carregar a carga uns dos outros. A Bíblia diz que devemos tomar o jugo, o peso dos outros também sobre nós. Não devemos colocar o nosso sobre os outros, mas devemos ajudar aquelas pessoas, principalmente aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam ser levantados. Porque para acusar tem muitos, para apontar o dedo tem muitos, mas para estender a mão para ajudar são poucos. Para ajudar o necessitado, eu não estou falando lá fora, estou falando aqui dentro da igreja. Muitos necessitados dentro da igreja, não só do material, mas do espiritual. Nós somos o primeiro a apontar o dedo. As pessoas que dizemos carnais, as pessoas que dizemos que não querem nada com Deus, são aquelas que precisam mais da nossa ajuda. São aquelas que necessitam que nós estendamos a mão para eles. E assim Davi estava. Davi, ele não queria mais saber. Ele falava assim, vai para a guerra. Eu não vou mais para a guerra, vou descansar agora. Já batalhei o que tinha que batalhar. Já guerreei o que tinha que guerrear. Agora eu vou descansar. Agora se pergunta, Davi, toda vez que ele ia tomar uma decisão, ele chegava e ele consultava a Deus. Nesse momento, ele não foi para a guerra e não consultou o Senhor para isso. Ou seja, foi uma decisão tomada segundo a carne. Foi uma decisão tomada segundo a vontade dele, mas não segundo a vontade de Deus. Quantas decisões nós tomamos segundo as nossas vontades? Quantas decisões deixamos de colocar diante de Deus? Deus, ele tem o melhor para nossas vidas. Mas Deus não vai obrigar nós a tomarmos decisões
que nós devemos tomar segundo a vontade dele. Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas nós devemos atentar para a vontade de Deus. Deus, ele chama. Deus, ele invoca, fala, ó, eu estou no caminho da bênção ou no caminho da maldição. Escolhe o caminho. Mas eu quero que você escolha o caminho da bênção. Porque no caminho da bênção vai ter muitas coisas boas para vocês. E muitas das vezes escolhemos errado. Porque não consultamos ao Senhor. Tomamos decisões erradas porque não consultamos a Deus. E depois que Davi, ele não foi para a guerra, ainda assim, Joabe venceu. Por quê? O Senhor, ele tem compromisso com a igreja. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. Aleluia. Ainda que nós não vamos, a igreja nunca vai desfalecer. A igreja nunca vai morrer. Porque o Senhor tem os seus. O Senhor tem os seus fiéis, tem o seu remanescente. Porque o Senhor tem compromisso com a palavra dele, com os fiéis. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Mas aqueles que não têm compromisso com o Senhor, Deus não tem compromisso. E naquele momento, depois aí Joabe venceu a guerra. Joabe sitiou a Ramá, conquistou, ganhou. E aí, olhando ao mesmo tempo, Davi estava lá, deitado. A Bíblia diz que Davi tinha acabado de se levantar e estava andando pelo palácio, no conforto, na vida boa, enquanto os outros estavam lá sofrendo por amor a Israel, por amor a Deus, por amor ao povo. E Davi estava naquela vida boa, descansando. E logo depois, Davi, naquele momento, ele andando durante o palácio, ele vê que tem uma mulher abaixo, na cidade, uma mulher muito bonita. E ele começa a cobiçar aquela mulher. E nós já sabemos o que acontece depois. Davi adultera. Deus, ele pesa a mão sobre Davi. Deus castiga Davi por causa do adultério. A família de Davi foi toda destruída por causa do adultério de Davi. Mas hoje eu estava ouvindo uma pregação e o pastor ele dizia o seguinte, que Davi, ele não foi um pecado realmente que levou a Davi aquilo tudo, mas o que foi antes do pecado? O que aconteceu antes do pecado? O que aconteceu para pecar? Se ele estivesse na guerra, ele não teria visto Batseba. Se ele não estivesse na guerra, ele não teria cobiçado Batseba. Mas ele não estava na guerra. A igreja, por muitas vezes, está deixando de ir para a guerra e começa a ver coisas do mundo e querer trazer para dentro da igreja. Nós queremos trazer práticas do mundo para dentro da igreja, porque não estamos indo para a guerra. Começamos a nos acomodar. O diabo começa a cauterizar a nossa mente. O diabo começa a trabalhar no meio da igreja, no meio do nosso povo. E essa mensagem é para o Oásis. Por quê? Nós precisamos estar mais unidos. Quando um for para a guerra, todos vão para a guerra. Aleluia. Quando um for batalhar, todos vão batalhar. Mas o que acontece? Acontece um vai, outro vai e outros deixam de ir. Mas se é para ir, vai todos. A igreja, o Oásis, precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos ir à guerra junto. Porque se não formos à guerra, nós vamos começar a esfriar. Nós vamos começar a deixar o pecado entrar. Nós vamos começar a deixar a incredulidade entrar. E vamos colher as consequências disso. Tiana foi muito feliz na colocação dela hoje. Foi Deus que usou ela. Nós pagamos lá na frente por nossos erros. Nós pagamos lá na frente pelas nossas decisões erradas. E Davi pagou um preço alto. Um filho matando o outro. Um filho estrupando a filha. Isso dentro da família dele. Por quê? Por causa do pecado dele lá atrás. Por causa do adultério com Batseba. Mas ainda assim, o Senhor trouxe um fruto de justiça. Porque o primeiro filho de Davi morreu, com Batseba morreu. Mas o Senhor trouxe a redenção através de Salomão. O Senhor trouxe a promessa através de Salomão. Mas ainda que nós erramos, ainda que nós falhamos, o Senhor ainda tem promessa para as nossas vidas. Aleluia. O Senhor tem promessa para nós, o Senhor tem vitória, o Senhor tem bênção para nós. O Senhor tem avivamento para trazer a igreja. O Senhor tem poder, unção, dons, batismo com o Espírito Santo. Mas é necessário nos arrependermos.
Davi ficou uma semana chorando, jejuando a Deus, falando: Senhor, traz esse menino de volta. E o Senhor não trouxe, mas o Senhor viu o coração dele, viu o desejo dele de ter aquele filho, e o Senhor deu outro filho para ele, deu a promessa para ele, deu uma criança que seria um dos maiores reis de Israel, que foi Salomão. Apesar dos erros, apesar das falhas, Salomão foi um homem de Deus, um homem sábio, um homem que escreveu 3 livros, que foi Provérbios, Cantares e Eclesiastes, e fora alguns salmos. Um homem que durante o tempo que estava com Deus, foi um homem consagrado, foi um homem separado, foi promessa de Deus. E assim Deus faz com nós. Deus trabalha nas nossas vidas, Ele usa os nossos erros, usa as nossas falhas para nos abençoar também. Mas é necessário haver mudança de vida em nós, é necessário haver transformação, é necessário haver santidade, é necessário haver consagração ao Senhor. É necessário irmos para a guerra. Esses dias na reunião de membros, o pastor ele citou quantos batizados houve no ano passado. E fora alguns que foi citado na primeira reunião. E assim, pela quantidade de pessoas batizadas, é uma vergonha. Não somente para a liderança da igreja, mas é mais para nós. Porque o pastor, ele é uma pessoa só. Os líderes é uma pessoa só cada um. Mas nós somos um corpo. E precisamos ganhar essas almas. Precisamos ir atrás dessas almas. Pedro, em um sermão só, ganhou 3.000 almas. Fora as outras almas que foram ganhas. Tem um pregador chamado David Brennan, e ganhou milhares e milhares de almas. Outros homens de Deus ganharam milhares e milhares de almas. E nós estamos aqui parados. Nós não vamos mais às ruas, nós não evangelizamos mais no nosso trabalho. Falamos de Jesus para uma pessoa e achamos que está bom. Pregamos o evangelho para uma pessoa e achamos que está bom. Achamos que dá muito, mas essas almas são nossos futuros irmãos. Ainda não são irmãos porque quem precisa aceitar a Cristo. Mas nós devemos ver futuros irmãos ali. Deus amou aquelas almas assim como nos amou. Do mesmo jeito que nós fomos amados, eles também são amados. Do mesmo jeito que Deus se sacrificou por nós, se sacrificou por elas. E é muito egoísmo nosso. Não queremos tirar essas almas de lá. Pessoas drogadas, pessoas bêbadas, pessoas que, ou inclusive pessoas que às vezes não praticam nada disso. Pessoas que não matam, não roubam, não adulteram, não praticam nada disso. Mas são pessoas que precisam de Deus. A Bíblia diz que a salvação só vem por Cristo. E aquele que não tiver em Cristo já está condenado. Então precisamos ganhar essas almas. Precisamos ir atrás dessas almas. Não façamos que nem Davi neste momento. Mas façamos como Joabe. Façamos como Paulo. Façamos como Pedro. Ficamos em Jerusalém. Mas seremos testemunhos de Jesus em Jerusalém, em Samaria, no mundo, nos confins da terra. Precisamos anunciar Jesus, precisamos testemunhar Cristo. Precisamos viver o Evangelho. Não somente viver de palavras, mas viver de prática. Precisamos amar o nosso próximo, amar aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão no mundo, aqueles que estão perdidos. Precisamos amar a todos. E esse amor não é um amor dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, não. É um amor pregando o Evangelho, ajudando, dando assistência, dizendo que Jesus ama elas, querendo tirar de todas as formas, orando por essas almas. Precisamos pagar preço de oração por essas almas. Essas almas estão perdendo, inclusive não somente lá no mundo, mas aqui dentro da igreja. Há pessoas se perdendo. Irmãos, filhos de crente não são crentes. Não quer dizer que ser crente tem que aceitar Jesus também. E às vezes nós julgamos aqueles que são filhos de crentes. Julgamos. Ou inclusive pessoas que nem são filhos de crentes, mas às vezes agregaram a igreja. E nós também julgamos, ao invés de orar por essas almas, ao invés de ajudar essas almas. Que Cristo venha abençoar nossas vidas, que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque essa palavra primeiramente foi para mim, e não do que para vocês. Deus falou primeiro comigo, Deus falou, me cobrou primeiramente, porque eu estou parado, eu sei que eu estou parado, eu preciso ir, preciso buscar essas almas. Que Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.